Hoje a gente tem um tema muito legal, assim, muito interessante, que é um negócio que sempre assusta a gente no consultório, né? Quando aparece uma lesão desse tipo que a gente vai discutir hoje, porque a gente se assusta. E às vezes a gente se assusta e não sabe o que fazer com esse paciente. E nós vamos tentar, então, justamente desmascarar essas nuances aí, fazer o raciocínio clínico, linhas de pensamento, para você ter um bom encaminhamento para o caso, para que você consiga dar uma solução de forma segura e principalmente de maneira que você fique tranquilo com aquilo que você está fazendo. Que essa é uma ansiedade muito frequente quando a gente está tratando de lesões. A gente ficar com essa dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Será que não tinha uma conduta melhor para assumir com o paciente? E um dos objetivos da nossa conversa hoje, enfocando justamente esse tipo de lesão, é para você ter segurança na conduta, no processo, na sua maneira de avaliar o caso, na sua maneira de raciocinar. E a gente vai sempre fazer aquelas coisas assim, né? Dar as dicas e tentar chamar a atenção para as armadilhas desses casos, justamente para você ter segurança, para você saber o que fazer. Eu tive a felicidade de conviver com muitos professores diferentes em diferentes instituições ao longo da minha vida, ao longo da minha formação. Isso é legal, porque você vai aprendendo a maneira de pensar, a maneira de ver de diferentes colegas, diferentes escolas. Isso te ajuda muito a moldar a tua própria maneira de trabalhar, porque você pode aí definir coisas do tipo, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu quero ter esse tipo de conduta, essa postura eu não achei legal, eu não quero fazer da maneira como esse professor está fazendo. E essa semana, assim, né, um dos meus primeiros e mais importantes mestres de todos, sim, o cara que eu considero o mestre dos mestres, assim, precisava ver um paciente com relação de parentesco, inclusive, com a família dele, e o cara me chamou para avaliar o paciente com ele. Então é muito legal quando aquele cara, assim, que é uma referência para ti, te chama para examinar um paciente junto com ele, ver um paciente com ele, sendo que é o cara que tu considera, assim, talvez o maior conhecedor, o maior sabedor de patologia desse conteúdo. Né? E foi muito bacana. Fazia muito tempo que a gente não trabalhava junto, não fazia tempo que nós nos víamos, a gente mantém contato, a gente se encontra de vez em quando, mas atender junto, nossa, fazia décadas. E aí o cara chama para o consultório, a gente fez um processo diferente lá, né? Porque quando você quer uma segunda opinião, normalmente você encaminha esse paciente para o consultório do colega e as consultas são feitas separadas. Um olha, o outro olha, e depois a gente se conversa, né? Troca uma ideia a respeito do caso, liga ou se encontra, enfim, uma das diferentes maneiras que é possível fazer esse debate, essa conversa. Mas dessa vez a gente fez uma consulta no mesmo ambiente, ele fez a consulta padrão dele e já tinha avisado o paciente, porque ele já sabia de antemão do que se tratava, que ia ter um outro colega lá. Aí ele saiu da sala, eu entrei, e aí fiz o meu processo de avaliação do paciente, e aí nós conversamos junto com o paciente, os dois. Foi uma experiência muito legal, né? Uma consulta longa, claro, né? Primeiro um, depois o outro, e aí nós dois juntos, mas foi muito bacana. Não só pela experiência de tu fazer isso de uma forma diferente com outro colega, de tu ali na hora avaliar o paciente, trocar uma ideia naquele momento, já definir o caso, definir o que vai fazer, deixar tudo programado, tudo acertado. Mas, cara, quando o teu guru te chama para fazer isso com ele, é sinal de que tu tá fazendo as coisas mais ou menos certas, né? Esse tema das lesões escuras ou das lesões pigmentadas, ele sempre suscita uma ansiedade, assim como suscita quando a gente vê uma mancha branca. E por que normalmente isso acontece? Você talvez não se dê conta, mas é um caminho, uma linha de pensamento, que mesmo de forma inconsciente você faz isso, baseado naquilo que você estudou de patologia na faculdade ou de estomatologia. Porque a gente tem sempre receio de que a lesão seja grave, de que a lesão seja maligna. Quando você vê uma mancha branca, você pensa no potencial daquela mancha branca ser uma leucoplasia, malignizar, virar câncer de boca. Isso é assim, ó,
uma chave ligando na outra, uma luzinha acendendo em sequência. Às vezes a gente não percebe, mas é isso que nos assusta. E quando você vê uma lesão escura, essa angústia ela também acontece. Você não pensa no carcinoma, mas certamente, se você não lembrar o nome da lesão, mas o que põe medo das coisas escuras é o melanoma. Porque também isso sempre é falado na faculdade, isso sempre é falado em cursos. Você vê uma manchinha escura, aquilo pode ser um melanoma, e o melanoma na boca ele é muito agressivo, ele é muito fatal, e a gente se assusta, se apavora. E o que você quer fazer? Você quer resolver aquilo de qualquer maneira. Ou, o que então, né, segue nessa linha de raciocínio subconsciente, você quer que alguém resolva aquilo para você. Porque quando a gente tem alguma coisa grave para resolver, um pepino, alguma coisa complicada, e alguém nos ajuda, ou alguém resolve isso para nós, é legal, né? É legal você se livrar do problema. Acontece, gente, que na maioria das vezes isso não é um problema. Melanoma na boca é uma lesão raríssima. Raríssima mesmo. A maioria de vocês vai passar toda a vida profissional sem nunca ver um melanoma intrabucal, porque isso é muito raro. O que não quer dizer que nós não tenhamos que ser absolutamente cuidadosos e rigorosos. Porque se para um paciente, e for o nosso, acontecer a lesão e a gente não percebeu, a gente, sem dúvida, comprometeu a vida do paciente. Mas isso tem critério, tem dicas aqui, maneiras de você estar atento, de você poder fazer esse processo de diagnóstico, o acompanhamento desses casos com segurança, com tranquilidade. Lembrando sempre que, estatisticamente, o melanoma é raríssimo. Mas você não pode pedalar, né? Perder tempo numa conduta que não está funcionando, que não está dando certo. Então, gente, medo do melanoma. Isso é o que te assusta, que te faz normalmente tremer na base quando você vê essas lesões escurecidas, e aí que vem a dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial e a insegurança na conduzir o caso. O que você acha que seria a pergunta mais importante para você fazer para o paciente quando você vê uma lesão escurecida? Qual é o ponto-chave para você ganhar confiança e ganhar segurança na condução do caso? É uma pergunta extremamente simples. O que você acha? Então, eu estou na outra ponta normalmente, né? Eu estou lá recebendo os encaminhamentos da galera que está passando os casos adiante, né? Porque como eu faço basicamente isso, quase que só isso, então eu estou recebendo lá os encaminhamentos. E aí o paciente vem com a cartinha lá de encaminhamento sempre, né? Solicita avaliação da lesão, não sei o que, tá? Aí você vai conversar com o paciente, fazer a anamnese. Isso é muito importante, gente. A gente começa com a conversa e pergunta para o paciente, essa lesão aí que o colega viu, né? Por que você veio avaliar? Eu estou com muito medo que isso seja câncer. O paciente nunca refere melanoma, né? O senhor acha que pode ser câncer? Porque o dentista me assustou, eu estou preocupado, né? O seu colega me disse que podia ser alguma coisa grave. Eu digo, e quanto tempo você está aí? E aí, às vezes, a resposta chega a ser bizarra, assim, eu tenho isso há 20 anos, eu tenho isso há 15 anos, eu tenho isso há 5 anos. Então, gente, melanoma na boca é extremamente agressivo. Melanoma na boca mata o paciente em poucos meses. Em poucos meses, ele fica grande e ele dá metástases em diversos órgãos do corpo. Então, se o seu paciente tem uma manchinha escura, algo pigmentado, escurecido, a gente vai também conversar a respeito das diferentes possibilidades desse escurecimento. A primeira questão que você tem que pautar é se ela está lá há tempo ou se ela é alguma coisa recente, porque isso te dá toda a tranquilidade. Se isso é algo que está acontecendo há bastante tempo, você pode ter segurança que não é um melanoma. Mas um detalhe, e que é muito importante, é você ter a mudança nessa lesão. Ela era de um jeito e começou a mudar o comportamento dela, e isso, é claro, você só vai saber se o paciente sabia que tinha a lesão. Porque muitas vezes essas manchas, elas são assintomáticas e a pessoa desconhece a existência delas. Aí,
Muda um pouco a jogada. Porque se a pessoa não sabia que tinha aquilo, o que ela vai contar para você? Ela não tem história clínica para contar. Então você precisa iniciar o processo aí de uma forma do zero, porque você não tem referências prévias para determinar que tamanho tinha antes, aquilo está crescendo, está mudando ou não. O fato é que existem algumas características importantes de atenção para você não cair nas armadilhas. Então aí, gente, você determinando o tempo que essa lesão tem lá, isso você te dá segurança, te dá tranquilidade para você fazer o acompanhamento. O lance vai ser quando isso for um achado clínico que o paciente desconhecia a lesão.